Eu sou Alexandra Stasi Martini, eu sou formada em arquitetura pela Unicinos em 2005 e eu tenho pós-graduação no IPOG, Master em Arquitetura e Lighting, concluído em 2020. E aí optei por, vi o curso do Hugo, achei muito interessante, principalmente pela abordagem prática e pela qualidade profissional dele, e acabei optando por adquirir o curso. É que a nossa formação ela é muito generalista, então, principalmente nessa parte de iluminação artificial, a gente não tem formação nenhuma na faculdade. Eu ainda fiz 2 cadeiras optativas, que eu tive uma noção, mas naquela época a tecnologia inclusive era outra, trabalhava com incandescente, fluorescente, halógena, e depois veio o LED, então faltava essa parte, era algo que eu gostava muito, mas eu queria buscar uma formação nessa área. Então, quando apareceu para mim a pós, através do Instagram, eu achei muito interessante e resolvi fazer, porque eu queria me desenvolver nessa área. Então, eu busquei a pós por causa disso. Só que a pós, por melhor que ela seja, ela é muito teórica. Então, ela tem toda uma abordagem teórica, mas ela não traz prática projetual, conceito, resolução de problemas práticos, muita análise de projetos, aplicações assim práticas. Esse equipamento aqui eu vou usar assim, inclusive a parte de ferramentas projetuais, que seriam os equipamentos, o que tem disponível no mercado, eles não trazem muito. Eles ainda trabalham muito com a questão de lâmpada, eles explicam alguma coisa de faixa e tal. E hoje em dia a gente já está saindo da lâmpada e indo pro LED integrado, né? Então, essa questão de ver como vai aplicar as coisas, como que vai buscar as coisas na prática com os fabricantes, com o mercado, com as demandas, as referências e aplicar isso na prática num projeto, não é visto na pós. Então a gente tem uma abordagem bem mais teórica. Por mais que ela seja interessante, ela não te traz essa autonomia toda, né? Tem que buscar muito por si. Então acaba sendo um caminho bem mais longo do que se tiver um profissional como o Hugo que vai te orientar e vai te trazer toda essa abordagem que realmente é da prática, né? E um profissional de qualidade como ele, que tem 9 prêmios nacionais, então a gente tem abrevia muito o caminho, né? Traz muita qualidade, muita prática e de forma mais rápida. É uma mudança enorme, até porque o Hugo ele ajuda em todos os aspectos. Então, quando nós temos um contato com ele bastante grande no WhatsApp, através do Insta, que ele segue todo mundo, acompanha todo mundo, comenta, então a gente manda coisas para ele, ele responde, né, tem dúvidas. Estamos aqui numa viagem com ele que foi um aprendizado gigante, né? É muito generoso nesse sentido, então com certeza houve ganhos em todas as áreas, né? Como cobrar, de que forma, como se posicionar. Ele nos estimula a fazer postagem, a criar relevância, fala sobre a prática projetual dele, sobre as coisas que são difíceis, que os acertos, os erros, como é que funciona. Então tudo isso vai gerando mais segurança, porque às vezes a gente tem muito aquela mentalidade de eu não vou errar, então eu vou tentar menos, porque eu vou andar na questão da segurança só, fazer coisas mais básicas, porque daí eu vou estar garantida, né? E aí ele realmente puxa para que a gente realmente cada vez tenha um desenvolvimento maior, procure usar mais, mas claro que também com um respaldo, né, do que a gente está fazendo, com consciência, com conhecimento, né? Então realmente é uma evolução bastante grande e isso agrega bastante valor, né? Enquanto profissional, estar atrelado ao Hugo é uma coisa, a NTZ é algo que sim, com certeza vai criar uma relevância bem maior para o meu escritório e para mim, enquanto profissional, não só arquiteta, né, que eu sou arquiteta de interiores e civil, mas também sou light designer e isso me traz muito mais relevância, né, estar atrelada, estar fazendo curso com o Hugo, né, e tudo mais, isso vai com certeza impulsiona muito mais a carreira, né, perante os clientes e no mercado.
Eu acho que seria muito pretensioso da minha parte dizer isso. Eu gostaria muito e vou fazer de tudo para isso, né? Tenho bastante vontade e persistência para isso. Então é o que eu estou buscando, né? Só que claro que é muito ambicioso. Então eu acho que a gente sempre tem que pensar, quero chegar lá, planejar e seguir fazendo as coisas, porque também não adianta dizer eu quero e não efetivar, né? Mas acho que eu estou no caminho certo, ter vindo aqui aceitado o convite de vir ao LED Forum, né? Que nós fomos instigados a isso. O Hugo, ele sempre é muito generoso e ajuda muito em todos os aspectos. Então isso foi uma coisa que ele nos falou, que era muito importante enquanto profissionais, e realmente podem acreditar que quando ele fala é real. Ele não é uma pessoa que fala por falar. E olha, seria muito bacana, né? Gostaria muito, porque realmente seria um sonho profissional, né? Algo que eu queria muito e que iria se concretizar, né? Já está se concretizando, né? Mas as coisas todas com trabalho e com esse respaldo, elas vão evoluir com certeza. Quem sabe daqui a uns anos eu vou estar próxima ou igual, né? Mas o Hugo já tem uma trajetória bem grande, né? Bem admirável. O que me fez escolher, sim, as premiações pesam, mas o que mais pesou mesmo, porque como eu já tenho bastante interesse na área, já vai se criando um olhar mais analítico, a gente consegue, porque ele tem muito projeto, né? Então, vai pesquisar no Instagram, vai ver quem que ele é, ou as imagens dos projetos, já consegue ver que realmente é algo diferenciado, que não é sempre a mesma coisa, que não é uma receita de bolo, que as coisas se repetem, quando tem uma sala é assim, assim, assim. Então que o repertório é sempre o mesmo, dá para ver que busca soluções diferentes e que as coisas não são todas iguais. Então isso já demonstra que realmente para quem quer a prática projetual e quer crescer, ele é um profissional diferenciado. Daí eu assisti a Semana Iluminada, né? E daí também a gente vê que a forma de explicar, que ele é bastante didático, que ele é acessível, que a gente consegue, que não é chato, que não é muito teórico, maçante, a gente consegue ver que realmente vale a pena. E daí isso se confirmou durante o curso todo. Quando eu me refiro a didático é isso, porque é muito técnico, se vê que tem um conhecimento teórico vasto, teórico aplicado à prática, e que daí ele consegue, através dessa didática, dos exemplos práticos que ele traz, das explicações dos projetos, fazer com que a gente consiga ser técnico, que é bem importante, tem que calcular, tem que saber o que está fazendo, tem que conhecer as ferramentas, mas ele faz de forma que fique claro, que não fique uma coisa totalmente maçante, que não saiba nem o que ele está falando e que não tem nenhuma relação com o projeto, né? Que não é algo que tu vai aplicar, é uma caixinha separada. Porque enquanto tu está aprendendo a parte técnica, mas ela está agregada a um projeto, a um exemplo prático, daí sim é muito mais fácil, e esse é o encurtamento de caminho. E também essa visão que ele dá de como que ele concebeu o projeto, do conceito, né? Inclusive nessa viagem a gente falou com o Gunter e foi o que ele falou, né? Que os projetos todos têm que ter um porquê. Primeiro a gente tem que saber o porquê quer fazer as coisas e daí em cima disso a gente vai buscar as soluções, mas elas são sempre soluções que têm que atender às normas, que elas têm que atender a boas práticas e que elas têm que ter embasamento teórico também consistente. Não pode ser simplesmente vou espalhar aqui assim vai ficar bonitinho e tal, daí depois ficou sobrando, ficou faltando. Uma coisa assim, ele sempre nos fala deles e também diz, olha, faço tudo com bastante consistência, mas vai acontecer de errar, vocês têm que daí aprender com os erros e daí em cima disso vocês vão corrigindo e vão crescendo, né? E não é um caminho fácil, não é nada muito fácil de trilhar, principalmente a parte teórica, né? Tem que estar sempre estudando, assim, o LED é um equipamento complexo, ele é eletrônico, mas a gente tem que estar sempre buscando, mas não tem como esquecer a parte, né, do conhecimento que a gente tem que ter técnico muito aprofundado, porque senão não tem como o projeto ser bom, né? Pelo menos, principalmente no nível, né, de ser premiado, né, no nível que ele chega. Então, mesmo lá no início, quando tem as coisas que são mais teóricas, começa mais inicial, porque vai desde um nível básico até um avançado, né? Mas não é um nível básico também chato para quem já sabe,
até uma revisão de conceitos com uma outra abordagem, que se torna bacana, a gente até consegue assimilar melhor certas coisas que a gente viu meio que muito teórico, né? Então sempre tem os exemplos práticos, e é isso que faz com que a gente realmente consiga assimilar e cruzar as informações. E daí isso vai crescendo cada vez mais e são todos projetos autorais, né? Então ele tem vasta gama de projetos e isso ele vai mostrando sempre durante o curso e sempre, como ele comentou, explicando, olha, isso aqui eu queria fazer dessa forma e daí eu usei tal equipamento assim, por isso, por aquilo, podia ser esse, conforme a gente viu lá naquela aula de iluminação indireta ou de luz difusa ou na de iluminância, e daí ele vai ser na aula tal, daí lembrem que a gente falou sobre isso e aqui tá a aplicação assim. Então tudo isso vai criando uma rede de conhecimento que ela vai toda fechando, né? E aí isso sim é um aprendizado real, né? Que consolida mesmo e que traz crescimento e faz com que a gente realmente vire melhores profissionais, né? Eu acho que ele serve tanto para iniciantes quanto pessoas intermediárias e quem já está na carreira, né? Porque se trata de um profissional que tem um nível que é bem mais elevado do que a média do mercado, por mais que seja um mercado pequeno nosso, né? Tem poucos profissionais. Então, dizer que não vai aprender nada é impossível, né? E só a visão de projeto que ele passa para a gente, isso aí já vai ser muito valioso para qualquer profissional. Vale a pena o investimento, sem sombra de dúvidas, e eu recomendo de olhos fechados. Se é um pós-graduado, se é um profissional da área já que trabalha, eu recomendo o curso. Nós estamos aqui em São Paulo, próximo aqui do local onde aconteceu o LED Forum, que foi aqui no Tivoli, e da Casa Cor, porque daí também então nós já combinamos de vir na Casa Cor, daí já que estávamos aqui, daí o Hugo já topou vir junto, então nós fomos à Casa Cor, já houveram aulas práticas nos ambientes, né, que são muito bacanas, superou em muito as minhas expectativas, né, apesar do LED Forum não ter sido algo tão prático, né, esse ano ele foi bastante conceitual, mas ter vindo e ver as coisas pela ótica do Hugo e a generosidade que ele teve, que foi imensa, né? Ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele esteve conosco ali nos apresentando como alunos dele, falando que iam lembrar de nós como profissionais. Isso é muita generosidade dele, porque ele não teria porquê. Então a gente vê que é por amor, não é uma coisa tipo com fins lucrativos. Eu vou querer ter muitos alunos porque eu quero ganhar dinheiro com o curso, não. Ele não está ganhando nada com isso, ele está dispondo do tempo dele, que é muito valioso, e a gente valoriza muito isso, porque a gente vê que é de coração mesmo. E é muito amor pela luz. Então, muita luz para ti. Muita gratidão. É claro que a agenda é sempre muito complicada, mas quando puder participar, nossa, super, porque foi muito legal aqui a interação que a gente teve com o Hugo, com os outros colegas que vieram, com os outros que ele nos apresentou aqui, né? As oportunidades que a gente teve de conhecer ídolos que a gente tinha, né? Porque nós que somos apaixonados por iluminação, a gente já conhecia de nome, né? Gunter, Neide, enfim, várias pessoas que a gente viu aqui, conversou, que são amigos dele, né? Nos apresentou generosamente, nossa, conversamos, participamos daquela reunião que ele teve com o Gunter, aquela conversa. Ele foi generoso, nos deixou fazer perguntas, participar, então isso é inestimável, né? É algo que não tem como esquecer, ficou marcado, né? Tipo, na memória, assim, que nem eu fiz uma postagem em cores vívidas, porque foi com a emoção, a gente marca mais, né? Eu nunca vou esquecer, não. Foi muito bom. Na verdade, o pessoal do Hugo pouco participa porque ele é muito participativo no grupo, né? Então não são eles que nos respondem, é o próprio Hugo que responde. Claro que às vezes ele está envolvido com alguma coisa, demora, mas ele é muito rápido para responder, inclusive. E quando ele responde, ele sempre responde muito detalhadamente, né? E com uma explicação que é muito clara, né?
e já acrescenta outras informações, então é muito válido. Quando tem uma dúvida de alguma pessoa, a gente também sempre aprende junto. E também troca entre nós, né? Até aqui foi bem bacana, porque além da troca no grupo, quando nós nos conhecemos pessoalmente, cada um de um estado, cada um com um nível de profissão, cada um com uma experiência diferente, né? Então a gente trocou muito, né? Até sobre a questão de como cobrar, como se valorizar, como se posicionar no mercado, como é que é para uma questão, como é que é para outra. Então foi muito bacana, assim. As trocas foram muito grandes e muito positivas. Bom, quem seria tão generoso quanto o Hugo de disponibilizar para os alunos algo assim, né? Tipo, tirar os méritos de si e dividir com um outro profissional. E daí ele disponibilizou no grupo para todo mundo, né? Então, desde uma pessoa que fosse totalmente iniciante, que estivesse no início do curso, como acho que tem uma menina que está fazendo espaço que ela é bem no início do curso, né? Quem quisesse, quem tivesse a vontade de fazer, que se disponibilizasse desde que fizesse, desenhasse, né? Ele ia assessorar tudo, mas para aprender mesmo, tivesse disposto, ele estava cedendo essa oportunidade. Então é extremamente generoso da parte dele e não tinha obrigação nenhuma em fazer isso. É uma experiência muito positiva, também é um aprendizado muito grande, porque é uma mentoria, né? Então acaba vendo como é que é o processo de projeto da NTZ, quais são os documentos que são apresentados, como é que funciona lidar com um outro profissional que é arquiteto que está te contratando, que para quem trabalha só com iluminação é algo que é real. Para mim, que trabalho com interiores também, a gente costuma fazer só os nossos projetos lá no escritório, então é uma realidade bem diferente, né? Ter que conciliar um projeto de outro profissional arquiteto e só inserir a parte de iluminação, né? Então tudo é muito aprendizado. Ele deu todo o suporte e depois ter essa divulgação, né, de que realmente fez um projeto em coautoria, participou de um projeto numa mostra no Rio, Namorar Mais, com a NTZ, com o Hugo, isso é de um valor muito grande, né? E muita generosidade, como sempre, né? O Hugo é uma pessoa muito generosa, muito acessível, né? É bem bacana, assim, não é uma pessoa distante que está lá longe num altar, que acha que é diferente, né? A gente vê que realmente ele é genuinamente interessado em nos ajudar.